pessoal, beleza? Vamos nessa porque tem vídeo, é o dia seguinte, a repercussão toda do jogo entre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, a vitória por 1-0. Vamos direto ao ponto, como sempre neste canal. Aqui a gente não perde like, aqui a gente não perde inscrição, você só faz isso se você quiser, beleza? Bom, já vou aqui mandar a letra. É o seguinte, foi um jogo que o Flamengo menos finalizou em todo o Campeonato Brasileiro, ao lado da partida contra o Grêmio, apenas 8 finalizações. Nem no jogo contra o Atlético Goianiense, que foi a pior partida do Flamengo até aqui no Campeonato Brasileiro, aquela derrota por 3-0, o Flamengo finalizou tão pouco, 9 vezes naquela ocasião. E por quê? A gente vai entender isso, já que a primeira finalização do Flamengo foi apenas aos 32 minutos do primeiro tempo, num chute despretensioso até do Diego de fora da área. Ali o Flamengo começa a finalizar mais. Bom, foi o seguinte, muita gente criticou o Gerson na partida, né? Até tem um texto do companheiro André Rocha no UOL, que ele escreveu após a partida, em que ele fala muito bem sobre o papel do Gerson nessa partida, né? O Gerson jogou da mesma forma que ele jogou na partida contra o Sport, aberto pelo lado direito, tá? Cortando para o meio, é assim que ele faz, é assim que o Felipe fazia em 2004, é assim que o Everton Ribeiro faz na grande parte das vezes também. O Isla não passava, o que acontecia? A marcação do Vasco muito melhor do que a marcação do Sport, embora o sistema defensivo jogasse de uma forma muito parecida, atrás da linha da bola, né? Com 2, que eram Cano e Thales Magno, 4 e 4, atrás mais o goleiro, evidentemente, o Fernando Miguel. Quando o Gerson recebia a bola, havia 3 jogadores em cima dele. O Henrique, o lateral esquerdo, o Thales Magno, que recuava, ou o Benítez, um dos dois, e o Andrei. Quer dizer, havia 3 jogadores marcando o Gerson e o Isla não passava, não dava opção para ele. O Isla não passava porque não jogou. No caso, o Mateuzinho não passava, o Isla passava muito mais, o Mateuzinho não passava. Portanto, o Gerson não tinha com quem jogar. Foi um sufoco ali, a marcação do Vasco estava muito boa nessa partida, né? Em contrapartida do outro lado, Felipe Luiz e Bruno Henrique muito mal no jogo, principalmente no primeiro tempo. O Diego tocando para o lado ou para trás ou retardando o jogo. Então o Flamengo não criava absolutamente nada na partida. Por isso, claro, é que só foi dar a primeira finalização aos 32 minutos da primeira etapa. Não foi um bom jogo do Flamengo, o Flamengo não jogou aquilo que podia. Na live realizada ontem, após o jogo, até dei as notas aqui, né? Junto com o Cláudio Campos. Foi um jogo em que o Flamengo foi importante ter ganhado para ganhar os 3 pontos. Vai falar, ó, ganhei na marra aqui, joguei mal, mas ganhei na marra. Muito por causa da diferença técnica entre os jogadores, né? Por exemplo, o goleiro Hugo muito melhor do que o Fernando Miguel. Embora o Hugo tenha dado uma rebatida esquisita ali no segundo tempo, já no final do jogo, Fernando Miguel, para mim, é culpado direto pelo resultado. Na bola, que o Bruno Henrique foi lançado brilhantemente, aliás, pelo Thiago Maia, a bola era muito mais do goleiro do que do Bruno Henrique, e depois ele tenta dar um tapa ali na bola, enfim, aí o Bruno Henrique vai lá e faz o gol. Para mim, uma falha clara do goleiro do Vasco da Gama. Bom, eu quero falar sobre outro aspecto também. Eu coloquei no título aí e também na capa que o Domi está sendo vítima de fake news, né? Por que eu vou falar sobre isso? Fica cada vez mais claro que me parece haver ali, da mesma maneira que há boa vontade com alguns treinadores, eu vou falar aqui o nome, não tem problema nenhum, Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, né? Já conversei com os jogadores que falam, não, Vanderlei é foda, porque não sei o quê. E esses caras jogaram com o Vanderlei Luxemburgo nos anos 90. Eu não vou citar aqui nomes, não quero expor ninguém, mas conversando fora do ar ali. Bom, mas isso era nos anos 90, né? E depois, houve atualização no Vanderlei. O último grande trabalho do Vanderlei foi no Santos em 2004, né, quando ele ganha o Campeonato Brasileiro pela equipe, né? E o Domi não. Quando o Flamengo joga mal, a culpa é do jogo de posição. Pela enésima vez, o jogo de posição não tem absolutamente nada de estático. Eu até falo sobre isso em alguns vídeos aqui e vou mostrar agora para você aí. Esse campo, todo recortadinho em 20 pedaços, né? Isso é um campo usado pelo Guardiola num treino no Bayern de Munique, quando ele chega ao Bayern de Munique em 2013, né? Que ele deixa o campo dessa forma. E esses quadradinhos vão sendo ocupados pelos jogadores em constante movimentação, né? Um dos princípios do jogo de posição é dividir os jogadores em 3 funções. O jogador que tem a bola, o jogador próximo é o que tem a bola, o jogador atuante, o jogador próximo que tem que se movimentar para dar a opção no passe, o jogador distante, que é mais ou menos o que o Thiago Maia fez com o Bruno Henrique, o jogador distante que está livre, entra em diagonal no caso, né, e recebe o lançamento, ou seja, em movimentação.
Não tem nada de estático o jogo de posição, como muita gente falou, e eu recebi vários contatos e vi no Twitter, na rede social, inclusive durante a transmissão, eu estava comentando o jogo para fora do Brasil, portanto não assisti a transmissão do Premier, mas falando do jogo estático, que o jogo de posição é um jogo estático, não tem absolutamente nada disso, até porque a gente vê de onde vem o jogo de posição. E algumas coisas, modismos do futebol falso 9, esse termo que eu odeio. Pô, o Ideguti jogava assim na Hungria, que foi vice-campeão mundial em 54. Né? A Hungria dá um passeio em Wembley em cima da Inglaterra, porque os ingleses não sabiam o que fazer. Fala, peraí, se o centroavante não fica na área, ele sai para ajudar na construção das jogadas, o que é isso? Né? O jogo, entre aspas, de posição, ele nasce também com o Rinus Michels, com o futebol total da Holanda em 74, que diferentemente do que muita gente fala, não foi uma coisa arquitetada. O Rinus Michels não dirigiu a Holanda 10 vezes até a final daquele Mundial de 1974, que perde por 2-1 para o time da Alemanha. Isso é aperfeiçoado depois, até um pouco antes, pelo Rinus Michels. Ele chegou ao Barcelona em 1973, ele dirigiu a seleção da Holanda em 74, um trabalho simultâneo com o time do Barcelona. Isso é aperfeiçoado depois, pelo Rinus Michels no Barcelona, pelo Cruyff, que foi jogador dele na Holanda, no Ajax e no Barcelona. Depois o Cruyff dirigindo o time do Barcelona, ganhando ali o primeiro campeonato europeu, né, no caso a Copa dos Campeões, em 1992 pelo Barcelona. Depois o Guardiola aperfeiçoou essa história a partir de 2008 com jogadores que propiciaram aperfeiçoar aquilo, né? Xavi, Iniesta, Messi. Quer dizer, o Messi, por exemplo, o Messi jogando com liberdade total. Não tem nada de jogo de jogo estático nisso. Jogo de posição sim, mas jogo estático não. Jogador que está com a bola, todo mundo se mexe, se movimenta em posições pré-estabelecidas, e os jogadores se comportando em posições diferentes, porque eles se mexem. Esse é um dos princípios também do jogo de posição, como o jogador se comporta em diferentes posições que ele ocupa, né? Você viu os quadradinhos ali, então não tem absolutamente nada de jogo estático, né? Então me parece haver uma má vontade com o Domenech. Me parece assim, que quando o Flamengo joga mal, a culpa é do jogo de posição, que é estático. E quando o Flamengo joga bem, é porque os jogadores individualmente são tão bons que acabam resolvendo o jogo, né? Parece uma tremenda injustiça com o cara. Existe o fantasma do Jorge Jesus, sempre vai haver. O maior técnico, na minha opinião, da história do Flamengo, que ele fez nunca mais vai acontecer de novo. E a comparação é extremamente injusta. Imagina você que trabalhava no local, seu chefe estava lá e ele sai, porque ele recebe uma proposta para ir para outro lugar. Tá? Ele saiu e você, né, sob o comando do seu chefe, desempenhou o melhor trabalho que você podia, ganhou bônus, porque foi muito bem. Aí chega um chefe novo que muda toda a forma de trabalhar. Fala, não, eu acredito que a forma ideal seja essa. Ele consegue alguns resultados, mas você olha e fala, putz, precisava mudar aquela forma? Mais ou menos isso. O Domi chegou, implementa uma forma de jogo completamente diferente em relação ao do Jorge Jesus. O jogo de posição não tem absolutamente nada de estático. Eu deixo vários links aqui embaixo para que você veja. Se você tiver tempo, eu peço a você que leia, para entender o que é o jogo de posição, tá? Porque tem pessoas aí que falam sobre o jogo de posição e nem sabem do que se trata. Vamos ler um pouquinho. A gente está na era em que todo mundo está bem informado, todo mundo tem acesso a jogos dos campeonatos europeus de outros times. E quando a gente fala aqui, para você que está aí do outro lado, a gente tem que trazer informação correta para você. Então vamos ler aqui embaixo o que significa o jogo de posição para você entender. Eu estou deixando vários links aqui, inclusive com um treino do Villarreal, o treino do Rondo, que foi introduzido pelo Rinus Michels, aperfeiçoado pelo Cruyff e pelo Guardiola depois, que é usado pelo Domi também no Flamengo, tá? Tá na explicação do jogo de posição do Futuri FC, e tem lá o tweet, né? Mostrando um treino do Villarreal no Rondo, para você ver o que é a velocidade, as posições mesmo no Rondo, ali 11 contra 3, intensidade, marcação, como o jogador se posiciona para receber o passe e passar. Essa também é uma das premissas do jogo de posição. É muito mais do que um jogador aberto de cada lado, então vamos maneirar um pouquinho. Você prefere o quê? Ter o Domi treinando o seu time ou ter, sei lá, o Lucha, o Mano, né? Esses caras me parece haver um excesso de boa vontade e uma crítica exagerada
em cima do Domi. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela presença por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.